Somente creio que tudo é possível. Todos com os olhos fechados, em reverência à palavra. Somente creio. Somente creio. Somente creio. Tudo é possível. Tudo é possível. Somente creio. Somente creio. Somente creio. Somente creio. Somente creio. Tudo é possível. Tudo é possível. Somente creio. Pai Celestial, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Todo louvor e toda adoração, ó Deus, é para Ti, Senhor. Quão agradecido nós estamos nesta manhã, porque nós, se dependesse de nossas forças, não estaríamos aqui, Senhor. Se dependesse dos sentidos, talvez do Espírito, não estaríamos aqui nesta manhã. Mas se estamos aqui nesta manhã é porque a Sua graça foi renovada mais uma vez. Se estamos aqui nesta manhã é porque o Teu Espírito Santo tem cuidado de nós. Pai Celestial, que o Senhor venha pregar para nós nesta manhã. Que não venha ser palavras de homem nenhum, Senhor, mas diretamente do Teu Espírito Santo. Pedimos o perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos erros, pelas nossas imperfeições. Como disse Isaías, que a brasa viva possa purificar os nossos lábios, pois somos homens de lábios impuros. Pai, tenhas compaixão de nós mais uma vez nesta manhã. Até aqui, ó Deus, qualquer homem pode ir, mas daqui em diante somente se o Teu Espírito Santo estiver conosco. E nós cremos que estás aqui nesta manhã, Senhor. Não viemos em vão, ó Deus, nesta manhã, Pai. O encontro já estava marcado nesta manhã contigo, Senhor. Por isso nós estamos aqui, ó Deus. Acrescente a nossa fé. Que o Senhor venha vivificar a Sua palavra em cada vida, em cada coração, Senhor. Pois nós agradecemos, Pai, e entregamos esta reunião em Tuas mãos. Cada espírito que estiver aqui esteja submisso à Tua palavra, Pai. Que a enfermidade seja curada, Senhor. Que o oprimido venha a ser liberto. Que o fraco venha receber força de Ti nesta manhã. Pois nós Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. É um prazer estar mais uma vez aqui na casa de Deus. É aqui que nós podemos ouvir a palavra do nosso Pai Celestial. Aqui onde nós entramos fracos e saímos fortes. Aqui onde nós entramos enfermos e saímos curados. Você crê assim? Porque aqui é pregada a mais pura e genuína palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus. Mateus capítulo 9, verso 18 ao verso 26. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Amém. Mateus, capítulo 9, do verso 18 ao verso 26. Dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue,
Chegando por detrás dele, tocou a orla de sua veste. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E retiraram-se dele, e riram-se dele, todos riram dele. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus e pegou na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Amém. Pai Celestial, venha e pregue para nós esta manhã, Senhor, pois estamos atentos para ouvir a Tua voz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Podemos sentar, irmãos? Vou usar poucas palavras, pouco tempo. Que Deus seja louvado. Amém. Você tem fé nesta manhã? Amém. Quantos têm fé nesta manhã? Amém. Poucas mãos levantadas. Quantos têm fé nesta manhã? Amém. Aleluias. Jesus olhou para os discípulos e disse: se vós tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, pedireis o que quiser e vos será feito. Pedireis a este monte que se transporte, ele se transportará. Mas em certas ocasiões, eles foram expulsar o demônio de um lunático e não conseguiram retirar aquele demônio. E os discípulos olharam e disseram: mas o que houve, Senhor? E ele disse: homens de pouca fé. Mas o grão de mostarda que Jesus também disse é pequeno. O que Jesus quis dizer com isso? A sua fé pode ser pequena, mas ela precisa ser pura. Amém. Ela tem que ser genuína. Porque a fé de um grão de mostarda remove montanhas, certo? Jesus disse. E ele olhou para os discípulos e disse: homens de pouca fé. Porque através da fé que eles tinham, havia dúvidas também. Então, quando você tem fé e você tem dúvidas também, aquilo não pode ser realizado. Aquilo não pode ser materializado. Porque nós sabemos que fé é revelação. A nossa fé vem de Deus. O principal de uma construção é o alicerce, certo, irmão Joás? É o alicerce. Se você constrói o alicerce meia boca, toda a construção vai ficar meia boca. Se você constrói um alicerce firme, fixo, a construção pode construir até mais casas em cima, que ela vai conseguir resistir, porque ela teve firmeza. E a sua fé é da mesma forma. À medida que você vai ouvindo, você vai produzindo fé no seu coração. À medida que você vai ouvindo a palavra de Deus, aquilo vai causando algo dentro de você, algo dentro do seu coração. E isso chama-se fé. Fé que remove montanhas, fé que resolve problemas, fé que repreende o diabo e ele tem que ir embora, fé que expulsa enfermidades, fé que quando está com uma dor de cabeça, você apenas ora e repreende no nome de Jesus e usa a sua fé. E se a sua fé não estiver misturada com dúvida ou arrazoamentos, você vai receber isso de Deus. Porque o problema não é ter uma fé grande ou uma fé pequena, mas pode ser pequena, mas tem que ser uma fé pura, disse o profeta. Tem que ser uma fé sem misturas. Amém? Amém. Louvado seja Deus. O que está em sua alma? É a fé ou a dúvida? Na sua alma há lugar apenas espaço para uma coisa só. E quando você coloca Deus em sua alma, quando você coloca Deus em primeiro lugar e coloca Ele dentro da sua alma, tudo para você é possível. Mas quando você coloca a dúvida de vir receber uma oração de quem quer que seja, ou de você mesmo orar na sua casa, eu vou orar pela minha dor de cabeça, mas eu sei que não vai passar. Você está razoando com a palavra de Deus. Você está deixando Deus pequeno. Porque o nosso Deus é um Deus grande.
O que falta é fé para que a gente possa chegar até Ele. O nosso Deus, Ele é capaz de fazer qualquer coisa por nós. Ele é capaz de fazer qualquer coisa a nosso favor. Basta que tenhamos fé. E Jairo estava ali, a filha dele já estava morta, e ele foi chamar Jesus. E quando ele chegou até Jesus, nessa mesma história de Jairo, tem a mulher do fluxo de sangue, que ela já tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos. E os médicos queriam o dinheiro dela, tratamento de anos, e nunca conseguiram resolver o problema daquela mulher. E um dia ela ouviu falar que Jesus estava passando por ali, e ela disse: quem é Jesus? Ela falou assim: Jesus é um profeta, ele está pregando ali nas ruas. E aquilo começou a causar uma fé no coração daquela mulher. Ela não conhecia Jesus, ela nunca tinha ouvido falar de Jesus. Mas por que aquilo começou a vibrar dentro do coração dela? Porque a fé dela começou a mover-se, e dando a certeza para ela que ela seria curada se ela fosse ao encontro de Jesus. Isso é o que acontece conosco. E ela saiu dali e queria achar uma forma para tocar em Jesus, porque havia muitas pessoas ao lado dele, e ela nunca tinha visto ele. E quando ela se aproximou de uma rua, quando chegou perto de uma esquina e Jesus estava passando com aquela multidão, ela pensou: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu já serei curada. O que ela quis dizer com isso? Nem precisa ele orar por mim, eu tocando nele, eu já serei curada. Porque a fé dela estava motivando ela a fazer isso. E ela andando por ali, ela passou no meio daquela multidão. Quando você quer algo da parte de Deus, você tem que ir atrás. Você tem que arregaçar a manga, tem que dobrar os seus joelhos e colocar o diabo para correr. Ela não estava preocupada com os obstáculos, com quantas pessoas ela ia ter que atravessar até chegar em Jesus. O que estava motivando ela é que ela precisava chegar a Jesus, e ela ia dar um jeito de chegar a Jesus. Nós temos que dar um jeito de chegar a Jesus, independente dos problemas que passamos, das dificuldades que passamos, nós precisamos chegar até Ele. E quando ela chegou perto, foi se aproximando, ela tocou no Senhor Jesus. E ele parou e olhou e disse: quem que me tocou? E o discípulo disse para ele: Senhor, tem tantas pessoas ao nosso lado, como é que o Senhor pode perguntar isso? Quem foi que me tocou? Ele: não, porque alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com fé, ele quis dizer. A fé de alguém aqui, a fé de alguém aqui, ele quis dizer, foi elevada, elevou-se até a mim. E quando ele olhou, aquela mulher disse: mestre, há tantos anos eu estava enferma, mas agora eu pude tocar nas suas vestes e fui curada. E o profeta disse que ela foi restaurada porque ela já estava velha, ela estava com um semblante velho e ela era nova. E quando ela tocou em Jesus, além dela ser curada, ela rejuvenesceu novamente. Ela ficou jovem. E Jesus olhou para ela e disse: filha, a tua fé te salvou. Então tudo está envolvido na fé. A sua fé te salvou nesta manhã. A fé que uma vez foi nos dada e colocada em nossas vidas. É uma fé que pode se passar ventos e tempestades, mas você sabe onde você está alicerçado. O vento pode vir, a tempestade pode vir, mas você sabe aonde você está firmado. Aí você se pergunta, como alguns irmãos já me disseram uma vez, que era a última vez que eu iria na igreja aquele dia, irmão Guilherme. Era o último dia que eu ia. Só que quando você chegou aqui, havia uma atmosfera, Deus estava operando através de sua atmosfera, e aquilo foi envolvendo a sua vida, e você foi ouvindo a palavra, e foi produzindo fé dentro de você. Amém. E quando você saiu, a pessoa saiu renovado daqui de dentro, porque à medida que você ouve a palavra do Pai, aquilo vai dando vida para você. Amém. E a morte não pode ficar, porque quando Jesus chegou na sepultura de Lázaro, Marta olhou e falou: talvez se o Senhor tivesse vindo antes, ele não teria morrido. Se o Senhor tivesse vindo mais cedo, ele não teria morrido. Porque Marta estava com dúvida. Porque todas as vezes que Jesus estava pregando na casa de Marta, a única que estava prestando atenção era Maria. Maria sentava, mas Marta queria ficar limpando a casa. Todos sabem disso, né? Marta queria limpar a casa, queria arrumar as coisas da casa. E Maria parava tudo que tinha e sentava e ouvia as palavras do Mestre. Maria não se preocupou quando Lázaro morreu, porque ela sabia onde a fé dela estava baseada. Jesus está vindo, Jesus vai resolver isso. E quando Jesus chegou ali, ele olhou para aquela pedra e disse: removam a pedra. E olhou e disse: Lázaro, saia para fora. E Lázaro saiu para fora.
4 dias ele já estava na sepultura. Eu estava vendo esses dias uma matéria que o povo de antigamente, eles faziam um velório de 3 dias. De 3 dias para ter certeza que a pessoa realmente morreu. E Jesus chegou ali no 4º dia, para ninguém ter nenhuma dúvida de que Lázaro poderia ressuscitar dentro desses 3 dias. Então ele chegou no 4º dia. Tudo há um propósito. Amém. E Jesus chegou ali, e a carne de Lázaro poderia estar podre, a sua alma, o seu espírito, mas quando o dono da vida chamou, a vida teve que voltar novamente para aquele corpo. Quando o rei dos reis chamou Lázaro para fora, que ele se levantou e saiu, talvez havia dúvidas ali ao lado daquelas pessoas, mas a fé genuína, uma fé sem mistura, estava chamando ele para fora. Uma fé que não se corrompe, estava chamando Lázaro para fora. Assim que tem que ser a nossa fé. Uma fé que não se corrompe, uma fé sem misturas, uma fé que não duvida, uma fé de pedir algo para Deus e ter certeza que aquilo vai ser realizado. Esses dias o pastor estava pregando, ele disse: fé, esperança não é fé. Muitas pessoas têm esperança, mas não têm fé. Então você deposita tudo na sua esperança e não deposita na sua fé. Eu tenho esperança que um dia eu vou ser curada. Eu tenho esperança que um dia isso. Eu tenho esperança que um dia isso. Não podemos ter isso, irmão. Eu tenho fé que eu já fui curada. Eu tenho fé que Deus já me deu. Porque se nós não fôssemos curados, o Calvário seria em vão. O sacrifício no Calvário seria em vão. O sangue derramado na cruz do Calvário seria em vão. Mas Deus deu cura para nós. Deu cura para o nosso corpo. E além disso, Ele deu vida eterna para as nossas almas. O preço já foi pago. Você tem noção da dimensão disso? O preço já foi pago. Não precisamos mais nos preocupar com nada. A ciência diz que a AIDS não tem cura, a diabetes não tem cura, o câncer não tem cura, até chegar a Jesus. Porque quando o médico diz que não tem mais jeito, Deus tem a solução para o problema. Quando o médico diz a medicina não consegue fazer mais nada, aí que Deus fala: eu posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Jó tinha perdido tudo, só que ele não perdeu a fé. E o diabo chegou até Deus e disse: é fácil. Ele tem tudo. Ele tem dinheiro, ele tem filhos, ele tem bens, tem riqueza. E Deus falou: então vai, toque em tudo que ele tem, menos na sua vida. E o diabo veio e tocou em tudo que Jó tinha. Levou filhos, levou casa, levou gado, levou todos os seus bens, achando que faria Jó blasfemar contra Deus, tirando tudo que ele tinha. Só que a fé de Jó não estava baseada no dinheiro que ele tinha. A fé de Jó não estava baseada nos bens que ele tinha. A fé dele não estava baseada na família que ele tinha, mas a fé dele estava baseada no assim diz o Senhor. E quando a sua fé está baseada em Deus, você pode todas as coisas. Aleluia! Ele não arrazoou, ele não teve dúvidas no seu coração. Quando os amigos dele chegou: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Você não está vendo que você já está à beira da morte, à beira da sepultura? Vamos, amaldiçoa esse Deus e morre. Jó se levantou das cinzas e disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei em quem eu creio. Ele sabia aonde a sua fé estava baseada. Ele sabia que tudo que ele fosse passar ali, estava um Deus ao seu lado, protegendo e guardando a sua vida. Independente dos problemas, das dificuldades que passamos, a certeza que nós temos que ter é que há um Deus do nosso lado, segurando em nossas mãos. A luta é grande, mas não é maior do que o nosso Deus. A dificuldade é grande, mas não é maior do que a sua fé. Porque é uma fé genuína, é uma fé sem mistura. Essa é a fé que Deus requer de nós. É uma fé genuína, uma fé que não se corrompe, uma fé que não esmorece diante dos problemas, uma fé que quando o problema chega, você bate no peito e você fala: eu sei quem é o meu Deus, eu sei aonde a minha fé está alicerçada. Mas se você começar errado, se você crer errado, tudo vai indo errado. Se você não alicerciar a sua fé, alicerçar, acho que essa é a palavra, se você não fizer isso, tudo vai errado.
Mas se você começar o fundamento, né, cavar o chão, se você começar a clamar, a dizer a Deus: Senhor, coloca essa fé no meu coração. Eu tenho o testemunho do irmão Alexandre, da irmã Suzy. Ela estava numa igreja, né, e ela dizia assim, quando a gente pregava para ela ali na loja, a gente conversava com ela e a gente dizia: não, mas não é assim, a Bíblia fala assim. Mas a Bíblia fala assim, a Bíblia fala assim. E aquilo começou a chocar ela, porque era um sistema que estava ali dentro deles, e a palavra de Deus chegando para quebrar aquele sistema. E houve um pouco de resistência, ela está ali de prova. Houve uma resistência, porque a palavra chegou para tentar quebrar aquele sistema de uma igreja que eles estavam. Houve uma resistência. Só que, quando é o eleito, Deus vai trazer ele à casa do oleiro. E houve uma resistência, só que quando você coloca a palavra de Deus à cena, não é você fazendo nada, é a palavra de Deus. Não é o homem que convence o homem, mas é Deus que convence o homem dos seus pecados. E eles começaram a ver, não através de ninguém, através da palavra, que estava errado. É verdade? Eles começaram a ver que aquilo que eles estavam crendo era tudo errado. Por quê? Porque a palavra chegou mostrando o que era certo. A palavra chegou dizendo para eles aonde eles estavam errando. E a Suzy disse que estava orando, dizia a Deus assim: Senhor, eu quero um lugar onde eu não seja enganada. Eu quero estar em um lugar onde a minha fé realmente possa estar firme. Eu não quero engano, Senhor. E nós podemos dizer hoje que ela está na palavra mais poderosa que possa haver nessa terra, que é na palavra de Deus. Então, meus irmãos, quando você coloca a palavra, o mal não pode resistir. Quando você chega com a palavra de Deus, não existe nada que possa resistir. Nada, nenhuma enfermidade. Nenhuma enfermidade. O que é uma dor de cabeça para Deus? Ou o que é um câncer para Deus? Nada. Porque Ele tem o poder em suas mãos. Aleluias. E o que está na sua alma nesta manhã? O que você tem na sua alma nesta manhã? Você está com fé ou você está com dúvida? Porque se você tiver dúvida, Deus não pode fazer nada por você. Se você está com dúvida, Deus não pode curar você. Porque você está deixando Ele muito pequenininho para Ele fazer algo por você. Tendo dúvida, você está desqualificando o Calvário. Você está desqualificando as obras de Deus quando a dúvida chega. Porque quando chega a dúvida, Deus se ausenta, Ele sai. E a sua alma, há espaço para um, ou para Deus, ou para os arrazoamentos, ou para as dúvidas. Mas eu creio que nesta manhã há fé em nossas almas. Uma fé sem mistura, uma fé sem corrupção, uma fé genuína. Louvado seja Deus. Nós não podemos crer por afeto, nós temos que crer por fé. Crer por afeto é começar a dizer para uma pessoa: ah, irmão Franciel, eu creio que você vai ser curado, você é o meu amigo, e Deus vai fazer uma obra na sua vida, e vai lá e abraça o irmão Franciel. Talvez o seu afeto falou mais alto do que a sua fé, e pode ser que o irmão Franciel não receba aquilo, porque você causou talvez nele uma emoção pelo afeto, não pela fé. Então o profeta diz: não podemos crer pelo afeto, temos que crer pela fé. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem fé? Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a sua fé sem obras, ela é morta. Por isso que você tem que exercitar a sua fé. Se está tudo tranquilo na sua vida, alguma coisa está errado. Se está tudo parado, se está tudo quieto na sua vida, alguma coisa está errado. Porque o eleito, ele vai ser perseguido por essa palavra. O eleito, ele vai expandir esta palavra o máximo que ele puder, porque ele quer comer, ele está com sede da palavra. E à medida que você vai comendo, a palavra de Deus vai te dando mais sede. Aquilo vai te saciando, mas vai te dando sede ao mesmo tempo. E você quer ouvir mais, você quer comer mais da palavra de Deus. Amém? Tudo tem que ser direcionado pela fé. Se você for resolver um problema, você coloque a sua fé em ação. Se você for resolver algo, coloque a sua fé em ação. Porque a sua fé é uma ligação. Você aciona a sua fé e automaticamente você está acionando Deus para estar na frente do seu problema.
para estar na frente da dificuldade, para estar na frente da enfermidade. Quando você aciona a sua fé, você está acionando o Espírito Santo, aquele que pode fazer todas as coisas por nós. Quando o anjo veio a Maria e disse que ela daria luz ao Salvador, ela não duvidou, ela não arrazoou, mas creu, teve toda a fé. Tudo o que o anjo disse era verdade. Se Maria quisesse, ela podia falar assim: peraí, anjo, senta aqui, vamos conversar. Que negócio é esse? O que eu vou falar para minha mãe? O que eu vou falar para meu esposo? Ela poderia arrazoar se ela quisesse. Só que o Espírito Santo veio até ela porque havia um coração puro e sincero ali. E o que ela diria para as pessoas depois? Não, mas espera aí, o que eu vou dizer para o meu marido? O que eu vou fazer? Meu marido vai ver eu grávida, e o que eu vou falar para ele? Mas não, ela não questionou, ela disse: que seja feita a vontade do Senhor na minha vida. Ela não arrazoou sua fé, mas ela creu. Ela não olhou para os problemas futuros, mas ela sabia que junto ali viria a solução. É isso que nós temos que crer nesta manhã. Que independente, irmãos, do que nós estamos passando, que nós vamos passar ainda, porque a nossa vida já está predestinada antes da fundação do mundo. Então tudo que nós passamos já está predestinado por Deus. Nós não podemos pegar atalho, não podemos cortar aqui e entrar ali. Deus já sabe de tudo. Antes mesmo que o mundo fosse formado, a nossa vida já estava sendo direcionada por Deus. Amém? A fé faz com que a palavra se materialize. A fé faz com que a palavra se materialize. E o haja luz, se materializou a luz. Amém? E você pode ter esta fé nesta manhã. Haja cura para a minha vida, haja cura para a minha mãe, haja cura para o meu irmão, haja libertação para a minha família. E o haja de Deus está na sua vida. E a sua fé vai fazer o haja de Deus se materializar. Você crê assim nesta manhã? A sua fé faz com que o haja se materialize, faz com que as coisas se materializem. Como assim? Eu quero ver aquela pessoa curada. Como assim? A irmã Janete está clamando por um filho. A minha fé, eu creio que a irmã Janete terá um filho. É a fé que nós temos que ter. É a fé que nós temos que ter. Porque nós não estamos vivendo dias diferentes. Nós não estamos vivendo dias com um Deus diferente. Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a mesma mulher que estava clamando ali, Ana estava clamando, pedindo a Deus um filho. Deus deu a ela um filho porque ela clamou, e a sua fé foi genuína, a sua fé estava sem mistura, não estava com mistura nenhuma. Mas na hora certa Deus deu um filho a Ana. E todos nós sabemos, é o profeta Samuel, um homem de Deus. Amém? Então a nossa fé não pode ter dúvida. No nosso coração, na nossa alma, irmãos, não pode haver dúvida, não pode ter arrazoamentos. Porque se tiver arrazoamentos, a sua fé fica impedida de fazer algo. A sua fé fica impedida de Deus trabalhar a seu favor. Porque você está dizendo para Deus: não, Senhor, eu não creio. Quando você está duvidando. Quando você está duvidando, arrazoando, você está dizendo para Deus: não, Senhor, eu não creio nisso. Eu não creio, eu não quero isso. Você está duvidando. E a dúvida atrapalha Deus. A dúvida atrapalha Deus. Por isso temos que ter fé. Fé que nós vamos chegar aqui todos os domingos de manhã, vamos adorar a Deus, vamos voltar para casa, vamos almoçar, vamos nos arrumar, vamos voltar para o culto à noite. Isso é fé. Isso é fé. Mas quantas pessoas, irmãos, já saíram de suas casas de manhã para ir trabalhar e não voltaram para casa de noite? Né? Talvez tiveram oportunidade. E o profeta diz que quando você parte daqui, a sua memória fica ativa. E você começa a se lembrar de tudo. Você começa a se lembrar daquele convite que teve para ir na igreja. Você começa a se lembrar daquela chamada de altar que Deus tocou na sua vida para você vir no altar e você não veio. Você ficou no banco, você ficou aí extasiado e não veio aqui. Então a sua memória vai ficar ativa, lembrando de todas as coisas que você fez. Mas para nós já brilhou o sol da justiça. Para nós, você que partir para a eternidade, você que partir com Deus, há um lugar reservado para você descansar. E estamos esperando aquele dia em que Deus vai passar na sexta dimensão, vai pegar os nossos irmãos e vai vir nos buscar aqui. E esses dias está muito próximo de chegar. Sabe por que está próximo? Porque todas as coisas, as profecias já estão se cumprindo. Tudo já está se cumprindo, todas as coisas, as profecias têm se cumprido. O profeta diz que a terra está gemendo dores de parto. A mulher só geme com dores de parto quando ela vai dar à luz a um filho. E a terra está gemendo porque ela quer dar à luz a uma nova terra.
E nós sabemos qual é a nossa nova terra. Nós vamos morar na santa cidade. E uma das coisas que não podemos deixar a nossa fé arrazoar é o diabo falar no nosso ouvido que nós não somos eleitos. Uma coisa que não podemos deixar o diabo falar do nosso lado, que nós não somos escolhidos. Você acha que Deus tirou você de lá da boca da sepultura e colocou você aqui até hoje para quê? Para nada? Se Deus trouxe você aqui é porque Ele começou uma obra na sua vida. E a Bíblia diz que a obra que Ele começou, Ele vai aperfeiçoar até o final. Deus não perderá os seus eleitos. Deus não nos deixa enganado. Então Deus não nos chamou em vão para esta batalha. Aí se você olhar para você, você não sabe como que você vai se salvar. Porque são tantas falhas que nós temos. Se nós for olhar para nós mesmos, nós não sabemos como é que vamos chegar do outro lado. Porque nós temos tantos erros. Somos tão falhos. Quantos são falhos aqui nesta manhã? Só que de uma coisa eu tenho certeza. Não sei como nós vamos chegar lá, mas quando você deposita a sua fé aqui, te dá a certeza que você estará lá. Quando você deposita a sua fé na palavra de Deus, essa é a certeza que você vai estar do outro lado. É a certeza que Deus predestinou a sua vida. Aleluia! Louvado seja o seu nome, Senhor. Quando você deposita a sua fé em Deus, essa é a segurança que você tem. Não esperança, mas segurança que um dia todos nós nos veremos do outro lado. A fé que um dia todos nós nos encontraremos na eternidade. Aleluia. A mensagem perseverança, no parágrafo 42, o profeta diz assim: você sabe, ele falou certa vez da fé do tamanho de um grão de mostarda, a menor. A semente da mostarda está entre as menores sementes que há na terra hoje. Mas o que é isto? Ela não pode se misturar com nada. Você pode tomar o repolho crespo e o espinafre e fazer uma variedade de couve comestível, e assim sucessivamente. E você pode trazer substâncias diferentes, misturando as sementes. Porém, a mostarda não se mistura. Por que Jesus comparou a nossa fé com um grão de mostarda? Porque ela não pode se misturar com nada. Me disseram que você não pode misturá-la com nada. É mostarda e ela permanece mostarda. Eu diria, é fé e ela permanece fé. A sua fé não pode se misturar com nada. A sua fé tem que ser pura. A sua fé pode ser pequena, mas tem que ser pura. Porque uma fé pequena, diz o Senhor Jesus disse, se a sua fé for pequena do tamanho de um grão de mostarda, peça aquele monte que ele se mova, e ele vai se mover. Então, a sua fé pode ser pequena, mas ela tem que ser pura. Ela tem que ser limpa. Limpa de dogmas, limpa de coisas erradas, de doutrinas ou algo mais. Ela tem que ser limpa. Ela tem que ser qualificada, amém? Porque uma fé limpa pode fazer Deus entrar em cena a seu favor. Agora uma fé misturada, Deus, ele fica impossibilitado de fazer algo por você, porque você não está 100% com fé em Deus. Você está 50% com fé e 50% com dúvida. E assim Deus não pode fazer nada por você. Você tem que ter 100% de fé. Amém? Aleluia. A fé perfeita não deixa você duvidar. Você não questionará a palavra, mas você crerá em toda a palavra. O eleito, ele não duvida da palavra. O eleito, ele crê, ele fala amém. O eleito, ele crê no assim diz o Senhor, e nada faz ele duvidar. A fé genuína não deixa você duvidar da palavra de Deus. A fé genuína não deixa você duvidar, porque se você for pensar humanamente falando, você vai dizer, como um professor disse para mim uma vez, na aula de física, lá em Rondônia, e ele estava dizendo, eu era o único crente da sala, ele estava dizendo sobre a física, sobre a lei da física, várias coisas, e tinha uma coisa lá no meio que ele estava explicando que não tinha sentido, não tinha fundamento naquela explicação, e ele disse assim, da mesma coisa a Arca de Noé, falam que ela existe, mas quem vai saber que realmente existe ou não? Ele falou assim, e na mesma hora que ele falou, eu disse, não, eu sei que ela existe, eu sei que existiu a Arca de Noé, porque a Bíblia diz, ele, pois é, a Bíblia diz, mas vai saber, ele quis dizer que era uma mentira, e eu falei para ele, não professor, eu creio que isso é a verdade, porque está na Bíblia, e quem escreveu a Bíblia foi Deus, foi o Espírito Santo, e Deus não pode mentir, Deus não é homem para mentir, nós somos, mas Deus não, e passou, ele esqueceu e a aula continuou.
E uma vez a filha do pastor Antônio, ela estava fazendo faculdade, e ela ia com a sua saia longa, ela ia como uma cristã deve se vestir, e ela foi na faculdade e uma professora que dava aula de química para ela, dizia para ela assim, toda a observação que essa professora fazia acerca da Bíblia, ela perguntava para a Sinésia, que é a filha do pastor, né Sinésia, o que você acha? Essa professora era ateia. E aí a Sinésia, Deus deu sabedoria para ela, e ela respondia conforme ela sentia no coração naquele momento, e aquilo foi indo, todas as aulas, aquela professora cutucava o lado espiritual, sendo que a aula era química. E a Sinésia olhou e aí ela perguntou, né Sinésia, o que você acha? Ela falou assim, olha professora, desculpa, mas eu acho que eu estou pagando a faculdade para ter aula de química, não de religião. A aula de religião eu já tenho lá na minha igreja. Então eu quero que a senhora não dê aula de religião, porque eu já sei no que eu creio, não precisa a senhora me dizer. E ela disse que aquilo se acabou. Então tem horas que você tem que olhar na cara do diabo e dizer a verdade na cara dele. Tem hora que você precisa se posicionar e falar assim, Satanás, chega, até aqui você foi, mas agora em nome de Jesus saia daqui. Eu não quero mais isso na minha vida, não aceito mais isso na minha vida. É diabetes, é câncer, o que seja, chega, até agora deu. Agora eu tenho fé que Deus já fez a obra por mim. Ele já fez, porque o Calvário já existiu. Você crê no Calvário? Porque o profeta diz que aqueles que tiveram uma experiência com o Calvário voltaram diferentes. E o Calvário trouxe cura, trouxe vida, trouxe libertação, trouxe vida eterna para nós. E o Calvário existe, ele é tão real quanto você que está aqui nesta manhã. Basta nós queremos ter essa experiência com o Calvário. Porque quando você tem possibilidade de ter experiência, mas você não quer, é uma coisa. Agora, quando você tem possibilidade de ter experiência e você deseja aquilo, aí já é outra coisa, aí aquilo vai vir até você. Amém? E conta-se a história daquela moça, que ela estava preparando tudo para o casamento, né? Era uma moça da igreja, era uma cristã. Ela estava preparando tudo para o casamento, e um homem chegou ali, um homem mundano, chegou na igreja, quis se casar com ela, e foi indo, ele se batizou, veio para a igreja e tal, e começaram a ter um relacionamento de oração, e ela se apaixonou por ele, amava ele profundamente, e ele veio para a igreja por causa dela. E o tempo foi se passando, foi fazendo os preparativos para o casamento, e a mãe dela e o pai dela eram cristãos, né? E chegou o dia do casamento, arrumaram tudo, decoraram a igreja, fizeram tudo, e quando ela estava vindo, o noivo estava no altar esperando, quando ela estava entrando, ela entrou, veio até o altar, e o noivo disse no ouvido dela bem assim, aproveita que hoje é o último dia que nós pisamos os pés aqui nesta igreja. E aquilo começou a chocar o coração dela, porque ela viu que ele estava interessado nela, não no Deus dela. E ele disse no ouvido, aproveita que hoje é o último dia que nós pisamos os pés dentro dessa igreja. E o casamento foi andando, e ela se emocionou, começou a chorar, e o pastor olhou para ele e disse, fulano de tal, você aceita casar com fulana na riqueza e na pobreza? Sim. Fulana de tal, você aceita casar com fulano na riqueza e na pobreza até que a morte os separe? E ela olhou para ele e disse, não, eu não aceito. Todo mundo ali ficou chocado na hora. Mas o que aconteceu? Aí ela olhou para o pastor e disse, pastor, nada pode ficar diante de mim e do meu Deus. Nem que para isso eu tenha que desistir desse casamento, mas nada pode ficar diante de mim e do meu Deus. O que ela estava dizendo naquele dia? Que o casamento não era mais importante do que a vida espiritual. Ela estava dizendo que os filhos que ela teria talvez no futuro não eram mais importantes do que o Deus que ela servia. Ela estava dando valor àquilo que ela aprendeu desde quando ela era pequena. Ela não estava jogando na lata de lixo aquilo que a sua mãe e o seu pai ensinou desde quando ela era uma criança e foi colocando isso no seu coração. Aí a Bíblia vem e diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando será velho jamais se esquecerá dele. Por isso que Jesus ensinou, ensina os seus filhos, porque quando ele ficar velho, ele não vai se esquecer daquilo que já está plantado em seu coração. Ela teve uma fé sem mistura naquele dia, ela teve uma fé genuína, e ela se posicionou. Agora você imagina o galardão que ela não vai receber, ou que ela recebeu, né? Que ela não recebeu diante de Deus, pela posição que ela teve. Essa é a posição que nós precisamos ter.
Tudo pode parecer bonito ao nosso lado, mas temos que ver se é genuíno. Tudo pode parecer estar muito lindo ao nosso lado, aos nossos olhos, porque o altar que Caim fez a Deus era muito bonito também, cheio de flores. Era um altar muito bonito, mas Deus não aceitou aquele altar. Ele aceitou o altar de Abel, que era um cordeiro. Amém? Amém. Aleluias. Deus nos dará a fé suprema para a hora suprema. Muitas vezes você está pensando: Senhor, como eu vou chegar lá? Mas é buscando a Deus agora, é jejuando, é orando, é lendo a Bíblia, é lendo a mensagem, é abastecendo a sua vida, para que quando você precisar, você vai ter saldo com Deus. E o profeta diz: a fé suprema virá na hora suprema. Que hora suprema é essa? É a hora do rapto, a hora do arrebatamento, onde ninguém mais vai poder comprar e nem vender, onde as portas da igreja serão fechadas, e você vai ter que ter o poder da palavra falada, a sua palavra vai se materializar. É a fé que Deus quer colocar em nosso coração. Precisamos exercer a nossa fé, meus irmãos. A nossa fé, ela precisa ser exercida, porque a palavra diz que uma fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras, ela é morta. Você sabe o que é isso? É você ter fé no seu coração, mas vir na igreja de qualquer jeito, sentar aí na cadeira, vamos ficar em pé, vamos cantar, e da maneira que você está, você ficar. Você não está ativando, você não está alimentando a sua fé, porque a sua fé, ela se alimenta através da adoração. A sua fé se alimenta também através da adoração, quando você está adorando a Deus, quando não substituímos Deus por outras coisas. Porque se estamos substituindo Deus por outras coisas, a nossa fé, ela está ficando pequena, está ficando uma fé misturada, então está impedindo a Deus de agir. Mas é num desses cultos que nós viemos aqui, que quando entramos fraco, a palavra vem, fala conosco, e nós renovamos a nossa força. Por isso, não precisamos estar preocupados em quem vai pregar, se é o pastor, se é o irmão Marcos, se é o irmão Joel, quem quer que seja. Nós temos que estar preocupados, é que Deus vai estar aqui falando conosco. A nossa preocupação tem que ser essa, porque se for o homem que for pregar, eu também não quero vir, mas eu quero Deus pregando aqui. Essa é a preocupação que você tem que ter. Senhor, estou indo para a sua casa, fale comigo, eu quero ouvir a sua voz. Esse é o meu objetivo, é ir na sua casa para ouvir a sua voz. E você deve orar: Senhor, não sei quem vai pregar, mas que o Senhor use a boca do pregador. Use a boca de quem for pregar, Senhor, porque eu quero ouvir a sua voz. Ou seja, o eleito não está preocupado com as coisas pequenas, ele está preocupado em abastecer a sua alma. Está preocupado em se alimentar das coisas de Deus, porque quanto mais você se alimenta das coisas de Deus, mais as coisas do mundo vai morrendo para você. Quanto mais as coisas de Deus você vai se alimentando e vai trazendo para você, as coisas do mundo vai se tornando pequenas para você, e você vai começando a vencer aquelas coisas, e você já não fala mais como você falava antes, você já não anda mais nos lugares que você andava antes. Aí você vai dizer: mas por quê? Será que foi eu que fiz isso? Não, a palavra de Deus foi limpando a sua vida. E temos o exemplo do copo. Se você pega um copo, você coloca um copo dentro de um galinheiro e deixa ele uma semana lá. Quando você for tirar, ele vai estar cheio de fezes. Mas se todo dia você tira ele lá, todo dia você dá um jato de água nele, ele vai se limpando. Assim era a nossa vida. Nós estávamos no mundo, estávamos sujos. Só que quando nós ouvimos a voz de Deus, Ele nos chamou. Cada culto é um jato de água que Ele está dando em nós, para limpar a nossa vida. Cada pregação é um jato de água que está vindo na nossa vida, para limpar a nossa vida, e para a gente reconhecer que nós não somos ninguém, para a gente reconhecer que nós não somos nada, somos tão somente dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Porque se não é a graça, se não é a misericórdia, você nem levanta da sua cama. Se não é Deus ali, o sol da justiça, se não é o sol brilhando, se não é Deus renovando as suas forças, você nem vai trabalhar, você nem se levanta da cama. Mas quando você acorda de manhã, abre os olhos, você primeira coisa agradece o Criador. Senhor, obrigado pela noite de descanso. Pai, toma esse dia em suas mãos. Eu não sei o que me espera nesse dia, eu não sei o que me espera nessa semana, mas de uma coisa eu tenho certeza: a minha fé está depositada nas suas mãos. A minha família está depositada nas suas mãos. Então o que for vir a acontecer, já está nas mãos de Deus. E é Deus que toma conta de tudo. Nós não sabemos de nada. Deus toma conta de todas as coisas. A sua fé é o que vai te colocar na eternidade. A sua fé
é que vai fazer você vencer este velho homem que talvez habite ainda dentro de você. É a sua fé. A sua fé remove montanhas. Amém? Você crê assim? Eu quero ler com vocês em Atos, capítulo 38, já estou terminando. Atos 3. Atos 3, capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. Louvado seja o seu nome, Pai. Glória a Deus, aleluia. Atos capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe pusessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Você pode dizer aleluias para a palavra de Deus? Pedro não tinha R$1 no bolso, João não tinha R$1 no bolso, mas eles tinham algo mais valioso do que o dinheiro. A fé era algo mais valioso do que o dinheiro. E ele olhou para aquele coxo e disse: eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho aqui dentro, o que eu aprendi, esse tempo que eu convivi com Jesus, quando o Espírito Santo, ele quis dizer isso em poucas palavras, quando eu tive aquela experiência com o Espírito Santo, eu aprendi. Então olhe para nós agora. E ele olhou, levantou a sua cabeça, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E nesta manhã isso não vai ser diferente na nossa vida, porque o Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pode olhar para essa enfermidade nesta manhã e dizer: em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo esta enfermidade, eu não tenho mais esta enfermidade. Porque uma vez o profeta orou por um cego, e o profeta disse para ele: você já está curado, creia nisso. Só que ele saiu daquela audiência cego. Só que todos os dias ele levantava a mão e dizia: obrigado pela minha cura, Senhor, obrigado pela minha cura, Senhor, obrigado pela minha cura, todos os dias. E um dia ele foi no cabeleireiro, sentou na cadeira ali e disse: eu fui curado, eu já estou curado. E o cabeleireiro e todos que estavam ali começaram a dar risada, começaram a zombar da fé daquele homem. E o cabeleireiro disse: você está enxergando? Então que cor que é aquele carro ali? E até então ele não estava enxergando. Então quando ele olhou para o lado, naquele momento Deus deu a visão para ele. Aquele carro é vermelho. Ele levantou a sua mão e saiu agradecendo a Deus. Então Deus já curou você. O que acontece é que você ainda não agradeceu o suficiente para tomar posse da sua cura. O que acontece é que você ainda não adorou a Deus o suficiente para que Ele te entregue nas suas mãos. Porque cura, ela requer um tempo para que aquilo ali se materialize. O milagre é na hora, a cura instantânea é na hora, mas a cura requer um tempo. E Deus talvez já tenha dito para você há tempos atrás que você já está curado, como eu sei que você está, porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Marcos 16, empunharão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Eu creio, irmãos, que a nossa fé está baseada na palavra de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta nesta manhã: a sua fé está baseada na palavra de Deus? A sua fé está baseada genuinamente na palavra de Deus, sem nenhuma mistura, sem se misturar com nada? Então você pode todas as coisas nesta manhã. Você pode dizer para esse diabo sair e ele tem que sair. Você pode bater o pé para Satanás: Satanás, até aqui você me ofuscou, mas hoje Jesus chegou e colocou essa fé no meu coração. E a sua fé pode ser pequena, mas se ela for pura, ela pode remover as montanhas. Sua fé pode ser pequena, mas se ela for pura, ela pode remover o câncer.
remover essa diabetes, remover essa dor que você tem frequentemente, independente do que for. Se a sua fé for pura, ela pode fazer isso por você. Vamos ficar em pé e feche os seus olhos. Aleluias. Pregar sobre fé é algo que você precisa crer. Fé é algo que você precisa crer. Aleluias. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. E a pergunta que eu faço nesta manhã para você é: qual é o tamanho deste problema que você não consegue resolver? Qual é o tamanho dessa enfermidade que até hoje tem afligido a sua vida, que você não conseguiu resolver? Mas eu quero dizer para você nesta manhã que Deus enviou um profeta para esta era. E ele, um dia de suas pregações, ele disse assim, que a sua fé pode ser pequena. Sim, pode ser. Jesus disse um dia, a sua fé pode ser pequena, mas ela precisa ser pura. Ela tem necessidade de ser pura. Porque se ela estiver misturada, ela vai estar dando brechas para outros deuses. Se ela estiver misturada, ela vai estar dando brecha para as coisas do mundo. Aleluias, louvado seja o seu nome. Não saia daqui nesta manhã sem receber aquilo que Deus já entregou para você. Não saia daqui nesta manhã com esse problema, com essa preocupação. Entregue aqui no altar, entregue nas mãos de Deus. Como cantamos aqui, segura nas mãos de Deus e vai. É segurando nas mãos dele que nós vamos vencendo o mundo. É segurando nas mãos dele que nós vamos passando por cima do diabo. É segurando nas mãos de Deus que nós vamos chegar na terra prometida. É segurando nas mãos dele que nós tomamos posse da terra prometida. Aleluias. Eu quero que você venha aqui na frente, se você sentir isso no seu coração. Essa montanha que precisa ser removida na sua vida. Esse problema que precisa ser removido. Essa enfermidade que precisa ser removida. Aleluias. Eu quero dizer para você que não existe montanha maior do que o meu Deus. Não existe problema maior do que o meu Deus. Aleluias, eu creio. Aleluias. Eu quero te perguntar, você crê? Você crê de todo o seu coração? Então você vai sair daqui com a solução nesta manhã. Seja onde for, seja na sua casa, seja no seu trabalho, aonde quer que for esse problema esteja te perturbando. Aleluias. Comecem a orar. Comece a dizer a necessidade para Ele. Comece a expor para o Espírito Santo, porque Ele está aqui olhando para você. Aleluias. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Todo louvor e toda adoração é para Ti, ó Rei dos Reis. Aleluias. Aleluias. Ele quer remover isso da sua vida. Basta a sua fé estar pura nesta manhã. Basta você crer e dizer: Senhor, até aqui esse problema me perseguiu. Até aqui essa enfermidade me perseguiu. Mas nesta manhã a minha fé está pura, Senhor. Nesta manhã eu entrego nas suas mãos. Nesta manhã eu deposito tudo em suas mãos. Porque eu sei que se o Senhor estiver resolvendo tudo, tudo irá bem. Eu sei que se estiver na sua mão, não me preocuparei mais. Não terei mais preocupação, porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. Ore, ore você que está no altar. Fale para Deus qual a sua necessidade. Aleluias. Tem Espírito Santo para você. Tem Espírito Santo preocupado com você nesta manhã. Há um Espírito Santo aqui nesta manhã, preocupado com a sua vida, preocupado com você. Aleluia. Aleluia, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, Tu és maravilhoso. Exponha para Deus qual a sua necessidade. Vamos orar.
Aleluia. Será que você já falou para Ele? Será que você já chegou ao íntimo com Deus nesta manhã? Será que você não precisa clamar um pouco mais? Será que você não precisa se desesperar um pouco mais na presença dEle? Aleluia. 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 Santo, santo, santo é o teu nome. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor. Aleluia. Você que está aí no banco, levante a sua mão. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a sua palavra foi pregada. Aqui está o efeito, Senhor, da sua palavra. Pai celestial, aqui neste altar, nesta manhã, há vidas que estão aqui com as mãos levantadas, reconhecendo que não são nada sem Ti, reconhecendo que são dependentes da sua graça e da sua misericórdia. Aqui neste altar, nesta manhã, há vidas que está entregando tudo em suas mãos. Há vidas que está depositando tudo nas suas mãos, porque talvez já não estão dando mais conta. Talvez o fardo está tão pesado que estão não dando mais conta, talvez pensando em desistir. Nós entregamos o fardo em suas mãos, porque o teu fardo é leve e o teu jugo é suave. Aleluias. Obrigado, Senhor, por resolver cada problema aqui nesta manhã. Obrigado, Senhor, por derrubar a enfermidade nesta manhã. Obrigado por nos colocar em nossas almas uma fé pura, uma fé sem mistura, uma fé sem rudimentos. Obrigado por colocar em nosso coração a fé suprema, Pai. Oh Deus, e nós oramos nesta manhã pelos nossos entes queridos. Nós oramos pelos nossos familiares, para que essa mesma fé possa brotar em seus corações. Oramos por cada família que aqui está, Senhor. Oramos pelo eleito, onde ele estiver nesta manhã, Senhor. Nós oramos pelo eleito, Pai, para que a fé dele seja ativa nesta manhã, para que ele retorne à casa do oleiro. Pai, nós oramos e cremos que tudo está em suas mãos. Oramos e cremos que o Senhor já resolveu todas as coisas. Oramos e cremos, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós entregamos tudo em suas mãos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Dê um abraço no seu irmão que está aqui no altar e diga a ele: creia que você recebeu algo de Deus. Diga para a sua irmã: creia que você recebeu algo de Deus. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e todas as lutas da vida você vencerá. Amém? Quero que o irmão Jaime cante um hino. Pela fé eu espero um dia lá no céu chegar. Você espera chegar lá um dia pela fé?
Louvado seja Deus. 281. Pela fé eu vejo a glória de Jesus, meu Salvador. Louvado seja Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Louvado seja Deus. Pela fé eu vejo a glória de Jesus, meu Salvador. Pela fé eu creio agora e pra lá também eu vou. Juntamente com os anjos lá no céu eu entrarei, dando glória e aleluia ao meu Salvador e Rei. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé tenho certeza que vou ganhar um lugar lá na glória de meu Pai, que Jesus foi preparar. Mas sem fé é impossível agradar ao meu Jesus, que morreu crucificado lá naquela rude cruz. Glória a Deus. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé Davi foi salvo, igualmente a Jacó. Pela fé Moisés livrou Israel de Faraó. Pela fé também espero receber meu galardão e assentar-me junto a Lázaro lá no seio de Abraão. Glória a Deus. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Ó irmãos, que maravilha quando chegar Cristo ali e disser para os seus servos: filhos meus, vamos subir, pois vocês venceram o mundo e merecem um galardão. Aleluia, glória a Deus, está chegando o dia, irmão. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Eu entrarei na mansão de Jeová, mas nós temos que ter fé. Amém? Aleluia. Só lembrando, vamos orar pela irmã Ana Maria Batista, avó. Ela já está em casa, né? Está bem. Só que ela está sentindo ainda dores de recuperação, né? Porque como ela passou pela cirurgia, está cicatrizando ali. Mas seria bom se cada um de nós fôssemos visitá-la. Ela disse que ela chorou ontem bastante e disse assim: que saudade que eu estou dos cultos. Que saudade de ir na igreja e adorar a Deus, ela me disse. Então seria bom até... Eu
eu tinha falado com ela, temos que ver se realmente isso pode dar certo, é de transferir o culto aqui para a casa dela amanhã. Depois, se o irmão Everton poder ver isso com as irmãs, se todas concordarem, a gente faz o culto ali. Então, ela está precisando de carinho, né? Está precisando de companheirismo com cada um de nós. E ela passou por uma cirurgia, né? Todos sabem que ela cortou até o joelho. Mas graças a Deus a perna dela está curada, porque a médica disse que era para cortar até na virilha, mas Deus fez uma obra, né? E precisou apenas cortar só até embaixo do joelho, não há mais bactéria. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Então vamos orar por ela para que Deus venha ajudar a cicatrizar aquilo ali, colocar a sua mão, porque ela sente dores fortes ainda, porque a carne está colando uma na outra, né? Então é normal. Mas vamos orar para que Deus esteja ali, dando força. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Pai, nós oramos nesta hora, Senhor, em favor da nossa irmã Ana Maria Batista, Pai. Está ali naquele leito, naquela cama, Pai. Pai, nós oramos para que o Senhor possa passar ali como seu bálsamo curador, Pai. Para que o Senhor possa levar ali uma boa cicatrização, Senhor. Possa levar ali que aquela carne venha crescer, ó Pai, venha crescer naquela perna, Senhor. E que tudo venha estar bem, Senhor. Porque o Senhor já curou, o Senhor já fez a obra ali, Pai. E que o Senhor possa estar com ela ali, dando força, livrando-a daquelas dores, ó Deus. Dando a ela força e fé. Que essa fé pura e sem mistura possa estar naquele coração, Pai. Nós oramos por ela nesta manhã, Pai. Oramos também, ó Deus, pelo culto logo à noite, Pai. Que o Senhor pregue para nós, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada louvor entoado, cada vida que estiver aqui, Pai. Que o Senhor venha pregar e vivificar a sua palavra em nosso coração. Obrigado por esta manhã, Senhor. Obrigado por nos trazer aqui para ouvir a Tua voz. Nos dê um dia na Tua presença, nos dê um dia na Tua atmosfera. Um dia de paz, um dia de alegria, um dia de fé pura, ó Pai. E que venhamos ter essa fé até o último dia de nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos e entregamos tudo em Suas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Cumprimente o seu irmão, a sua irmã. Nós estamos dispensados em nome de Jesus. Logo à tarde, às 17h30, estaremos aqui. Pai,